Shalom para todos, muito bem-vindo no estudo bíblico de hoje. Vamos começar com uma oração. Amado Papai Celestial, muito obrigado por nos trazer na sua presença para estudar a tua palavra, especialmente os 10 mandamentos. O 7º mandamento que diz: não cometerás adultério. Oramos que o Senhor irá derramar seu Espírito Santo sobre nós, para que humildemente possamos nos ajoelhar diante do Senhor e ouvirmos a sua voz, a sua verdadeira intenção que deseja estabelecer nas nossas vidas por falar conosco através do 7º mandamento. Colocamos tudo isso nas suas mãos e oramos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com ações de graças. Amém. No estudo passado examinamos o qual este 7º mandamento de não cometer adultério mostra o amor de Deus a nós, porque nós somos a noiva dele, ele é o nosso marido, o nosso Criador. E vemos qual esse mandamento leva até ao ultimato da noiva do Cordeiro, que é a Nova Jerusalém, que aparece no livro de Apocalipse. Chegamos a esta verdade de que a santidade no nosso casamento está diretamente ligada à edificação da Nova Jerusalém, que é a habitação eterna de Deus no nosso meio. E também vimos que existe esta grande prostituta cujo poder domina todo o mundo. Vamos mergulhar nas leis específicas. Eu oro que, enquanto mergulhamos nestas leis específicas, o nosso Deus Pai possa abrir os nossos corações, podermos ver além do castigo que podemos ter ao quebrar essa lei, mas sim vermos o amor de Deus Pai e os frutos que Ele deseja que possamos produzir. Então vamos olhar para as leis específicas. Agora, as leis específicas derivam do 7º mandamento. O 7º mandamento aparece em 2 lugares. Primeiro em Êxodo, depois em Deuteronômio. Primeiro em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, pela primeira vez aparece o 7º mandamento. E também em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 18. Este mandamento é expandido e explicado em Êxodo 22, versículo 16, 17 e versículo 19. E também Deuteronômio, capítulo 22, versículo 9, até capítulo 23, versículo 18. Deus deu leis específicas contra o adultério para preservar a santidade da família e do casamento. Vamos cobrir essas leis específicas hoje. Temos no total 8 leis. As definições são aquilo que muita gente se esquiva de discutir e correm para a conclusão sem olhar para leis específicas. Mas o pastor fundador, o reverendo Abraham Pack, essa diretiva de olhar por todas as escrituras, ajuntou todas essas passagens para nos ajudar a ver as implicações deste 7º mandamento. Achei muito conveniente examinarmos as leis específicas em detalhes, uma a uma. Provavelmente não podemos ser capazes de cobrir todas as 8 leis hoje, mas iremos retomar de onde terminarmos no próximo estudo. Primeiro é a proibição do incesto. Incesto é o casamento entre membros da família. De acordo com a lei, se um homem tomasse uma mulher e junto com a filha dela, todos deveriam ser queimados até a morte. Esta lei fortemente proibia fazer relações sexuais com a mãe de alguém, com a madrasta de alguém, com a irmã ou meia-irmã, com a neta ou a enteada, ou a tia ou a esposa do tio, com a nora, com a esposa de um irmão ou com a sogra, com uma mulher e sua filha ou a sua neta. Apenas se alguém
e cometesse esse tipo de relação sexual, deveria ser queimado até a morte ou apedrejado até a morte. Então havia pena capital para este tipo de pecado. No meio disso, era amaldiçoado alguém que tivesse uma relação sexual com animal. Também quando um homem tivesse relação sexual com um homem, os dois homens deveriam ser executados. Também quando um homem tivesse uma relação sexual com uma mulher durante o período menstrual dela, ambos, o homem e a mulher, deveriam ser extirpados do povo de Deus. E podemos ver como Deus traz detalhes naquilo que tem a ver com as nossas vidas, para que possamos nos santificar, pois nós somos blocos construtivos do reino de Deus. Estas leis implicam que esse tipo de relações sexuais eram praticadas naqueles tempos. E estas práticas abomináveis estavam se espalhando pela terra de Canaã. E Deus estava dando essas leis antes de entrar em Canaã. Com outras palavras, Deus ordenou essas leis para que o povo vivesse na felicidade e na prosperidade, lá na terra prometida. E no mesmo tempo está lhes dando precauções acerca de seguir as práticas abomináveis entre o povo que habitava a terra de Canaã. É assim que Deus deu aos israelitas para despertar a alerta da consciência da santidade. Preservar esta santidade por não se casar com os cananeus. E fortemente lhes advertiu que se eles entrassem em casamentos com os cananeus, então a terra iria lhes cuspir como cuspiu os habitantes daquela terra, que habitaram na terra antes deles. Note que estas leis são dadas a este povo para que tome a posse da terra. Do mesmo jeito, essa lei, os 10 mandamentos, são uma aliança eterna para todas as gerações. E estão sendo esclarecidos para nós agora, para que também possamos tomar a posse da nossa terra prometida. E se essa lei fosse violada, a terra iria cuspir aquele povo. Estamos falando de uma nação inteira. E nós, como indivíduos, temos esta composição de corpo e espírito. Por isso que o adultério, tanto físico quanto espiritual, causará com que sejamos cuspidos na terra, que nós deveríamos tomar posse, fisicamente e espiritualmente. Vamos olhar para Levíticos capítulo 18, versículo 24 a 30. Não se contamine por qualquer destas coisas, porque por causa dessas coisas, as nações que estou expulsando diante de vocês foram contaminadas. Este é Deus que está falando à nação de Israel. O povo, antes deles, ruinou-se por contaminar por causa dessas coisas e foram destruídos na terra, porque a terra contaminou-se. Por isso eu trouxe esta punição sobre ela, para que a terra possa vomitar os seus habitantes. Isso quer nos dizer que a nossa santidade está diretamente à nossa habilidade de possuir a terra. Mais uma vez, lembra-se, fala-se da jurisdição espiritual e física que somos dados. As promessas de Deus só podem ser cumpridas quando nós somos santificados. Falando ao nível da nação, devemos orar: Pai, garanta com que esta nação seja nação de sacerdotes, que através desta nação a palavra da história da redenção possa espalhar-se para o resto do mundo. Podemos notar que a nossa santidade é fundamento para que isto se cumpra. Vamos continuar em Levíticos 18, versículo 26. Mas para vocês, e aqui está falando conosco, certo? Que eles são os recipientes da aliança de Deus. Vocês devem guardar os meus estatutos e julgamentos,
e não façam este tipo de abominações, o nativo e nem o estrangeiro que habita no meio de vocês. Lembra que estas palavras vêm de Deus, que se declara como o nosso marido. Ele fala conosco a quem ele refere como sua noiva. Devemos notar este grande amor que Deus tem por nós, pedindo a nossa castidade enquanto entramos na terra prometida. Versículo 27. Porque os homens da terra que habitaram antes de vocês fizeram todo tipo destas abominações, e a terra foi contaminada. E daí Deus está nos advertindo. Para quê? Para que a terra não possa vos cuspir. Consegue notar o amor de Deus aqui? Ele está nos alertando para que a mesma coisa que aconteceu lá não aconteça conosco. Porque se isso acontecer, poderão contaminá-la e irá vos cuspir, como aconteceu antes de vocês. Porque qualquer que fizer alguma destas abominações, as pessoas que fizerem isso serão extirpadas do seu povo. Por isso vocês devem guardar as minhas ordenanças, que não possam praticar quaisquer das abominações ou costumes abomináveis que foram praticadas antes de vocês, que não possais vos contaminar com elas, porque sou o Senhor, o vosso Deus, sou o seu verdadeiro marido e criador, e vocês são a minha noiva. Por isso permaneçam santos e puros, por causa do grande trabalho que precisamos fazer juntos. Enquanto vamos ver outras leis específicas, vai descobrir que a mesmíssima coisa está a acontecer ao nosso redor hoje. É por isso que muito mais agora precisamos nos apegar na lei que Deus nos dá hoje, através dos 10 mandamentos. Vamos olhar a segunda lei específica, a preservação da pureza do casamento e castidade. Como é que Deus faz isso? E veja que há certas leis específicas por causa de homens que falsamente acusam suas mulheres de não serem virgens para que possa se divorciar dela. Se um homem casar-se com uma virgem e se relaciona com ela e falsamente acusa, diz que ela não era virgem quando me casei com ela, porque já odeia a ela. Os pais da mulher devem apresentar as evidências da virgindade dela. E era aquilo que era o lençol colocada na cama ou no dormitório, onde tiveram a primeira relação da quebra da virgindade dela. E esta evidência era apresentada aos anciãos da cidade. E se provasse que a mulher era virgem quando se casou, e os anciãos iriam castigar o homem que a acusou falsamente. E ele era penalizado para tirar 100 moedas de prata. E isso era dado ao pai desta mulher. E o homem nunca mais poderia se divorciar daquela mulher. Se não houvesse evidências da virgindade daquela mulher, os homens deveriam levar aquela mulher para a casa dos pais delas e as pessoas da cidade deveriam apedrejá-la até a morte. Enquanto estava em casa do pai, contaminou a nação de Israel. E ela tinha que pagar o preço da prostituição pela morte. Deus preservava essa santidade da fé no casamento para estabelecer na família, na sociedade, assim como na nação inteira.
Não ter que pagar 100 moedas de prata, isso igualaria-se a um salário de 4 meses. Então, isso seria, nos dias de hoje, talvez 12 ou 15 mil dólares americanos. Então, isso é a equivalência de 30 moedas de prata. Então, 100 moedas de prata seria talvez uns 40 mil dólares. O castigo que este homem recebia e nunca mais poderia divorciar esta mulher. E esta era uma lei. Pode notar quão detalhado era Deus quando trata-se de guardar o sétimo mandamento. Terceira lei específica é a prevenção de crimes sexuais. Se um homem cometesse adultério com uma mulher casada, ambos, o homem e a mulher, deveriam morrer. Se alguém se relacionasse sexualmente com uma virgem que se comprometeu com outro homem, deveriam ser trazidos fora da cidade e ambos apedrejados até a morte. Se um homem violasse uma mulher que está comprometida, o homem deveria morrer. Se um homem fosse encontrado com uma virgem que não está comprometida e a se relacionar sexualmente com ele, deveria pagar ao pai 50 moedas de prata e obrigatoriamente casar aquela mulher como sua esposa e sem direito de se divorciar independentemente do que aconteça. Através de detalhes destas leis, podemos notar que para o nosso Deus, a purificação do nosso corpo no casamento como casais é tão importante como as nossas próprias vidas. Por quê? Porque em qualquer período na história onde a castidade do casamento fora perdida, a sociedade tornou-se doentia e corrupta. Por isso que Deus encoraja uma confiança mutual e a transparência no que concerne a nossa castidade nos nossos casamentos. É assim que Deus exigia que se mantivesse a santidade em todo o povo de Israel, cujo Deus havia consagrado como seu próprio povo. Vamos para a quarta lei específica, a lei de ciúmes. É uma lei interessante e profunda. A lei de ciúmes era a forma de remover a dúvida do marido acerca da castidade e fidelidade de sua esposa. O que acontecia é que quando a esposa cometesse adultério e não houvesse evidência disto, quando o marido tinha dúvida acerca da sua esposa, mesmo quando ela fosse inocente, como é que poderemos saber? Não temos evidências. É apenas sentimento, a dúvida. São apenas alguns pensamentos. E Deus havia providenciado leis acerca destes casos. Neste caso, o marido deveria levar a sua esposa para o sacerdote, para que o sacerdote fizesse um ritual para provar a sua inocência ou a culpa. Diferentemente da lei que punia as pessoas que fossem flagradas no ato do adultério, de qualquer pecado sexual, mas que tinha evidências. Esta lei reflete o entendimento de Deus acerca da fraqueza humana. Qual é a fraqueza humana? É a nossa inclinação de dúvida e ciúmes. E também as nossas limitações, porque somos limitados para conhecer os fatos escondidos, que são invisíveis. Ele instituiu esta lei para preservar a família consagrada. Até onde Deus pode chegar para preservar a nossa santidade. Através desta lei, Deus prevenia o homem de duvidar sem as evidências e permitia que a mulher vivesse sem
esta dúvida de sua castidade. Então, a pureza da família não poderia continuar sem a lei de ciúmes, que tirava para fora a dúvida. Por quê? Porque sem esta lei de ciúmes, aquilo que é a dúvida, os sentimentos de dúvidas do homem poderia levar aquilo que é agressão, obrigaria a uma mulher inocente para falar ou confessar e algo que ela não cometeu. Temos visto este tipo de situações ao nosso redor. E se esta lei, a mulher adúltera poderia dizer que ela é inocente e assim poderia se sair porque não há evidências. Então, como é que funcionava esta lei de ciúmes? Isso está registrado em detalhes no 7º livro, baseados em Números capítulo 5, versículo 11 a 31, como vemos aqui. O que acontecia é que o sacerdote deveria tomar a mulher e a colocar diante de Deus, como se fosse um tribunal. E depois o sacerdote iria tomar a água santa num vaso, tomaria as cinzas e aquilo que é chamado de poeira ou cinzas de dores e morte e colocaria naquela água. Então, esta poeira ou cinzas era um lembrete de sofrimento e morte. E a mulher deveria desmanchar o cabelo dela e também colocar as mãos, aquilo que são a oferta de grãos de lembrança. É chamada a oferta de grãos de ciúmes. Desmanchar de seu cabelo é uma expressão de indignidade e de uma agonia extrema e desespero da mulher. E o sacerdote pegava na sua mão a água da dor que traz a maldição. A água de amargura, isso não tinha nada a ver com o sabor da água, mas com os resultados que traria, o julgamento que estará sobre os pecadores. E daí o sacerdote fazia com que esta mulher tomasse um juramento. E daí o sacerdote escreve as maldições numa coisa e lava-as na água da amargura. E o que acontece é que o sacerdote iria tomar a oferta de grãos de ciúmes das mãos da mulher e movia-os diante do Senhor e trazia de volta ao altar. O sacerdote tomava um punhado da oferta de grãos como um memorial e queimava no altar. Isto ascendia até ao trono de Deus. E assim o Senhor estava pronto para fazer o julgamento. E daí o sacerdote faz com que esta mulher beba a água da amargura que traz a maldição. E aqui esperava os resultados de beber da água da amargura que traz a maldição. E este seria o veredito. Se Deus dissesse que ela era culpada, Deus dizer que ela é inocente, ela seria livre da maldição e poderia conceber filhos. Mas se por acaso ela fosse culpada, o ventre dela iria inchar e a sua concha de finharia. Isso significa que resultaria numa disfunção sexual ou maldição de infertilidade. O inchar da ventre significa que iria acumular aquele fluido da menstruação e causar muitas dores. Aqui a coxa é metáfora para o órgão reprodutivo da mulher. Isto fala de disfunção sexual ou a maldição da infertilidade. Se a castidade da mulher fosse provada, então a maldição cairia sobre o marido que duvidara dela. Isto era para trazer a verdade à tona. Desculpa, se ela for inocente, a maldição não cairá sobre ela nem sobre o marido.
De acordo com Números capítulo 5, versículo 31, o homem será livre da culpa. Por quê? Esta é a parte mais importante. É porque o marido havia colocado os seus problemas diante da lei de Deus para trazer a paz e pureza na família. E esta intenção do marido é boa diante de Deus. Esta implicação é muito importante por duas razões. Primeiro, nos ensina como devemos resolver os problemas em todas as áreas das nossas vidas e que devemos entregar todos os nossos problemas a Deus, mesmo quando não temos evidência, mesmo quando os nossos problemas são insignificantes. Segundo, devemos ter como objetivo alcançar pureza nas nossas famílias, assim como na sociedade. E sempre, quando este objetivo, Deus responde. E Ele coloca o seu julgamento de uma forma bem clara e direta, de maneira que não temos nada a nos preocupar. Veja quão maravilhoso isto. Através da lei do ciúme, Deus demonstra muitas coisas. Deus preserva a pureza da família por prevenir dúvidas obscuras que poderiam destruir a família. Segundo, diferentemente dos juízes desta terra, Deus pode expor o pecado mesmo quando não haja evidências e julgá-la condignamente, de uma forma que o homem não consiga fazer. Vamos confiar no nosso Deus. Todas as iniquidades escondidas serão trazidas à luz e nada pode escapar à vista do nosso Deus justo. É isto que nos ensina a lei de ciúmes. Terceiro, Deus trata estritamente o adultério para que a sua habitação no nosso meio possa ser mantida na absoluta pureza. E vamos parar por aqui e vamos continuar próxima vez. Vamos ver como estas leis específicas desenrolam-se aquilo que chamamos de vestimentas de santidade. Porque a noiva deve cobrir aquilo que são vestes do casamento. Veremos como as leis específicas irão nos preparar para que sejamos bem vestidos, para nos tornarmos a verdadeira noiva de Jesus Cristo nestes últimos dias. Vamos orar. Pai, muito obrigado por chamar a sua palavra e na sua aliança através dos 10 mandamentos. Pai, nós sabemos que nas forças humanas não podemos seguir o 7º mandamento. Não cometer adultério, porque sabemos que não é acerca de adultério físico, mas também acerca da violação espiritual. Porque o Senhor Jesus chegou a dizer que mesmo os pensamentos que atravessam as nossas mentes chegam a ser adultério. Pai, entregamos todos os nossos problemas, entregamos todas as nossas fraquezas nas suas mãos. Muito obrigado por nos mostrar através da sua palavra que o Senhor é Deus, pode trazer a verdade à tona mesmo nas situações em que não há evidências e que pode trazer a verdade à tona. Ajuda-nos a trazer ao Senhor todo tipo de problema que possamos nos confrontar, confiando no Senhor que é capaz de resolver tudo, para que possamos manter a santidade e a paz nos nossos casamentos, nas nossas famílias, na igreja, nos nossos postos de trabalho e também pela nossa nação. Muito obrigado, nosso querido Pai. Oramos tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.